Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Maurício e eu sou uma das autoras do trabalho intitulado Agência e Vulnerabilidade no Trabalho com a Violência de Gênero, Deslocamentos no Lugar de Vítima. Esse trabalho ele foi escrito em coautoria com Verônica Ben dos Santos e Esther Dias de Brito, todas vinculadas ao Núcleo de Pesquisa Margens da Universidade Federal de Santa Catarina, e a partir de discussões orientadas pelo professor doutor Adriano Beiras, acerca de seus estudos e práticas profissionais em psicologia. Ancoradas teórico-metodologicamente pelos estudos de gênero e feminismos, pela psicologia social crítica e pela psicologia social jurídica, buscamos refletir sobre as noções de vítima presentes no trabalho relacionado à violência de gênero. Trazemos as seguintes questões como norteadoras para a questão aqui comentada. Como a noção de vítima tem mediado diretrizes de trabalho na área da psicologia e do sistema de justiça? Como essa noção se articula com as práticas de normatização a partir de um ideal de feminilidade? Cabe a concepção de vítima, amplamente atrelada à noção de vulnerabilidade, à possibilidade de agência? E, por fim, quais os deslocamentos possíveis do lugar de vítima e autor em uma relação violenta? Essa última questão, ela nos mostra o caráter relacional da violência, na medida em que, no trabalho com homens, o lugar de vítima é, muitas vezes, reivindicado por aqueles que praticaram o ato violento. Para responder tais questões, nós partimos de Judith Butler para pensar o gênero enquanto uma performatividade, atravessada por um conjunto de regras que definem o sujeito em termos de masculinidades e feminilidades, conjunto este chamado de norma. Das operações normativas temos os estereótipos de gênero. Assim, as feminilidades, as noções de passividade e pertencimento familiar no entendimento hegemônico de família, são elementos que definem quais sujeitos compõem a categoria de mulher. Esses estereótipos eles estão amplamente vinculados ao reconhecimento em uma específica concepção de fragilidade e vulnerabilidade, que, nunca explícitos, porém sempre presentes, lhes são utilizados pelo Estado para o reconhecimento enquanto vítima. Dito isso, evidenciamos que o conjunto de mulheres que escapam a esse ideal de feminilidade escapam também da possibilidade de reconhecimento do lugar de vítima perante uma violência de gênero. Aqui, notamos a noção de um poder que visa, a todo momento, o retorno às normas de gênero. Entretanto, partimos também das teorizações de Michel Foucault e de Judith Butler para pensar justamente a vulnerabilidade desse conjunto de normas e desse poder. Isso porque, para a teórica queer, a vulnerabilidade é um atributo intrínseco a todo ser humano, que marca a dimensão relacional da nossa existência. Então, nós não teríamos sujeitos que não são vulneráveis, mas aqueles e aquelas que estão mais expostos ao poder, e, portanto, à vulnerabilidade. A estes corpos, as práticas de violência visando o retorno à norma expõem, então, a desnaturalização do gênero e, consequentemente, também do poder. Assim, nós observamos que a reivindicação do lugar de vítima nos casos de violência de gênero, ela é exatamente a possibilidade de agência diante da fuga aos ideais normativos de gênero e a concepção de feminilidade atrelada à dominação e domesticação. No entanto, nota-se o próprio uso da nomeação autor de violência para indicar um dos binarismos presentes, a atividade ou passividade no ato. Todavia, no exercício profissional, observamos frequentemente uma apropriação do termo vítima por parte de tais sujeitos para indicar uma sensação de injustiça diante dos efeitos sofridos a partir da prática de violência contra a ex-companheira. O que isto nos indica, enquanto psicólogos e psicólogas? Se aquele que pratica o ato violento cabe a reivindicação do lugar de vítima, qual lugar cabe, então, à denunciante da violência? Das repetições que visam esvaziar os significados do termo vítima, percebemos, então, que não há passividade inerente aos sujeitos mais expostos à vulnerabilidade. Reivindicar um direito violado é a possibilidade de agência, que, unido à categoria vítima, aparece como um importante conceito político. Utilizamos a apropriação do termo vítima por parte desses homens como um importante exemplo para pensar a vulnerabilidade própria das normas de gênero. Assim, analisamos a apropriação da nomenclatura vítima por parte de homens autores de violência como um modo de esvaziamento político do termo. Ao reivindicar o retorno ao lugar de agência perante uma sensação de injustiça, o sujeito entendido como autor de violência desloca a mulher de sua posição de requerente de justiça,
posicionando-a então em um lugar inexistente, retirando da análise o ato violento cometido. Entretanto, outro ponto nos chama a atenção ao ouvirmos tais discursos. Uma grande parte dos sujeitos que se posicionam no lugar de vítima o fazem a partir da noção de passividade, enquanto um atributo feminilizado, e a expressão da agressividade enquanto um pressuposto da masculinidade, ou seja, da normatização de gênero. Observamos aqui uma dificuldade em expor termos como vulnerabilidade e fragilidade. Porém, nesse cenário inicial, é possível observar elementos que configuram uma socialização masculina atravessada também pela desresponsabilização, e que, por meio de processos reflexivos, pode ser melhor elaborada. Sob essa perspectiva, se por um lado temos a importância da desnaturalização das normas de gênero e da responsabilização dos próprios atos, por outro, nós temos a possibilidade de ampliar as noções de vítima e agressor, presentes em tais discursos. Nesse sentido, iniciativas como os grupos reflexivos para homens autores de violência apresentam-se enquanto um importante espaço para a elaboração de performatividades que vão além dos marcadores de agressor e de vítima, intimamente conectados com o ideal regulatório dos estereótipos de gênero. O termo vítima, enquanto uma categoria de análise política, ou seja, não esvaziado, permite a renegociação com a norma, não por acaso com o ideal de feminilidade domesticada. Sob essa perspectiva, é possível afirmar então a agência no lugar de vítima, tendo em vista que a mulher vitimada aparece como reivindicante, como um ser não passivo e, portanto, resistente às práticas de violência da qual é alvo. Assim, entende-se que o processo de se perceber como autor de um ato de agressividade contra a ex-companheira envolve também o entendimento sobre o que significa ser autor de uma violência. Por conseguinte, demarca também a possibilidade de perceber a noção vítima como uma categoria de análise política, tendo em vista que essa posição permite, então, a denúncia de direitos violados.